Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística. E hoje nós vamos falar sobre um tópico extremamente importante e interessante, que são as distribuições amostrais. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução às distribuições amostrais, né? Vamos falar sobre noções de amostragem, vamos entender o que significa uma amostragem, né? Falaremos então em seguida sobre as variáveis aleatórias. O que seria uma variável aleatória, né? Eu acho que muitos já ouviram esse termo, mas não têm ideia do que significa. Hoje nós vamos tentar entender isso na prática. E depois nós vamos falar sobre algumas distribuições de probabilidade discretas que são notáveis, né? Que são mais utilizadas, que são mais conhecidas. Então, na aula anterior, nós aprendemos a diferença entre uma população e uma amostra. Certo? Então, para relembrar, o que é uma população? Uma população são todas as observações possíveis de um determinado fenômeno. Você está estudando um determinado fenômeno, então a população é todo o universo de dados, todos os dados que existem relacionados àquele fenômeno. E uma amostra vai ser um subconjunto da população que a gente coleta, né, para tentar fazer algum estudo ali que talvez a gente possa depois inferir os resultados que foram obtidos nessa amostra para toda a população. Então, quando a gente tem condições de observar toda a população, todos os dados relacionados ao fenômeno, o que a gente precisa da estatística é ferramentas que permitam que a gente possa entender melhor o fenômeno, resumir, sumarizar, ou seja, a gente vai utilizar a estatística descritiva, que foi o que a gente falou na aula anterior, para melhor entender esse fenômeno e aí poder tomar decisões, etc. e tal. No entanto, quando não conseguimos observar toda a população, que geralmente é o que acontece na prática, nós utilizamos técnicas de amostragem para selecionar uma amostra daquela população e a partir daí, né, fazer estudos em relação a essa amostra. Então, só para ficar bem mais claro, imagine o seguinte: eu estou querendo estudar determinado fenômeno sobre todos os alunos de uma determinada escola. Então, digamos que a escola tenha 2.000 alunos. Se eu conseguir coletar dados de todos esses alunos, eu tenho a população. Então, se eu tenho dados de todos os alunos, eu tenho a população, o que eu preciso agora é resumir, sumarizar, ilustrar de forma gráfica para que eu possa entender o fenômeno e tomar decisões a partir daí. No entanto, na vida real, o que geralmente acontece é que nós não conseguimos observar toda a população. Então, digamos que essa escola é, na verdade, uma rede de escolas que tem mais de 50.000 alunos espalhados em todo o país. Então, nesse caso, talvez seja difícil para mim coletar dados de todos os alunos. Então, nesse caso, ao invés de analisar toda a população, eu posso utilizar de amostragem e aí fazer um estudo, né, a partir da amostra colhida, eu posso tentar fazer um estudo e tirar conclusões dessa amostra e depois tentar fazer uma inferência do que eu concluí para a amostra, fazer uma inferência para toda a população. Ou seja, a gente analisa a amostra e tira conclusões. E aí a gente generaliza essas conclusões para toda a população, acreditando que o que se observa para a amostra é verdadeiro para toda a população. E isso é, em grande parte, verdade se a gente fizer o processo correto, tanto de amostragem como de inferência. Porque a validade das conclusões depende da qualidade da amostragem usada para selecionar os dados da amostra. Então, durante o restante desse curso, nós iremos trabalhar com amostragem, né? Amostragem e inferência, para tentar chegar a conclusões para toda a população. Então, estamos falando de amostragem, mas o que é amostragem? Precisamos entender, vamos ter uma noção do que é amostragem. Bom, como eu falei, utilizando técnicas de amostragem apropriadas, nós evitamos produzir resultados tendenciosos. Certo? E esses resultados tendenciosos são os resultados que a gente vai inferir para toda a população. Porque um estudo realizado com dados falhos resulta em resultados questionáveis. Então, eu tenho a minha população, eu não consigo coletar dados de toda a população. O que é que eu faço? Eu tento selecionar um subconjunto de observações, um subconjunto de dados daquela população que eu acredito ser representativa do todo. E aí, nesse caso, se aquele subconjunto é representativo, as conclusões que eu obtiver para aquele subconjunto, eu posso inferir para o todo. Então, a suposição básica de um estudo amostral válido é que a amostragem seja representativa. Ou seja, a amostra que eu coletei ela é representativa do todo. Ou seja, eu tenho elementos de toda a população ali representados naquela amostra.
E o principal objetivo da amostragem é minimizar esse erro de amostragem, ou seja, a diferença entre os resultados da amostra e da população. Existem várias técnicas de amostragem, certo? As principais, né, as mais básicas. Amostragem aleatória, amostragem estratificada e amostragem sistemática. Vamos ver cada uma delas rapidamente para que nós consigamos entender qual é o propósito da amostragem. Bom, a amostragem aleatória é a mais básica, certo? Mas isso não significa que ela não é utilizada na prática. Pelo contrário, apesar dela ser básica, ela é muito utilizada na vida real. Então, a amostragem aleatória é aquela na qual todos os membros da população têm chances iguais de serem selecionados, certo? E aí, como é aleatório essa escolha, então há uma grande chance de que você consiga selecionar um grupo que seja representativo. Como todos os dados da população têm a mesma chance de serem selecionados e serem sorteados, vamos falar assim, então acredita-se que nós consigamos ter uma amostra que é representativa do todo. Qual é o procedimento da amostragem aleatória? Para se selecionar uma amostra de tamanho N de uma população, certo? Que tem um tamanho Nzão, basta selecionar aleatoriamente os N elementos sem colocá-los de volta no sorteio. Então vejam um exemplo. Eu desejo avaliar a qualidade do ensino em um curso de graduação à distância, por exemplo. Então, digamos que o curso dispõe de 500 alunos, mas eu só consigo avaliar 50 desses alunos. Digamos que eu vou selecionar alguns alunos ali e vou aplicar uma prova, um teste, alguma coisa assim, para fazer a avaliação do fenômeno que eu quero estudar. Então, a população do curso é 500 alunos. Esse é o todo. Eu não consigo avaliar todos os 500 alunos. Só consigo avaliar 50 com os recursos que eu tenho disponível. O que é que eu faço? Eu posso utilizar a amostragem aleatória para coletar, para colher, né, para escolher 50 destes alunos para estudar o fenômeno em relação a eles. Então o que é que eu faço? Eu posso fazer um sorteio onde cada um dos 500 alunos possui a mesma probabilidade de ser avaliado. Imagine que eu distribuí um número de 1 a 500 para os alunos e aí eu vou fazer um sorteio lá, né, aleatório, para escolher 50 desses alunos, sem reposição, ou seja, sem colocar o número do aluno de volta no sorteio. Então, aqui um código Python para fazer a amostragem aleatória. Eu criei uma lista com 500 alunos e já atribuí um número, né, para cada um deles, que vai de 0 a 499 nesse caso. Então, como é que eu faço para selecionar 50 alunos sem repetição? Eu utilizo a biblioteca random do Python e a biblioteca random tem uma função chamada de sample, que é exatamente amostragem, a tradução literal. Então, eu quero selecionar da lista de alunos 50 elementos, certo? Quando eu fizer isso aqui, ele vai selecionar aleatoriamente 50 alunos dos 500 para o sorteio, né? Como resultado do sorteio. Então, vejam aqui a lista dos alunos, né? Eu tenho todos os alunos de 0 a 499 e eu pedi para sortear 50 alunos desses 500. Então, os alunos sorteados foram o que tinha o número 351, 92, 193, 124, 179, enfim. Então, eu fiz o sorteio com esses alunos aqui. Esses foram os alunos sorteados e eu posso aplicar a prova com eles e estudar o fenômeno, né, com esses alunos. Então, pessoal, como todo mundo tem a mesma probabilidade de ser sorteado, acredita-se que eu consiga ter uma amostra que é representativa do todo.